Pois bem, pessoal, voltamos. E agora nós vamos falar dos autômatos finitos não determinísticos. Vamos lá. Um AFN, tá? Pode assumir vários estados ao mesmo tempo, como eu tinha falado para vocês, tá? Então, estando em estado, eu tenho um símbolo de entrada, por exemplo, A, que pode me levar a diversos caminhos diferentes ao mesmo tempo, tá? Então, uma coisa muito importante a se falar é que os AFNs aceitam exatamente a mesma linguagem dos AFDs, tá? Então, os AFNs também representam a classe das linguagens regulares. Entretanto, é muito mais simples a gente projetar um AFN do que um AFD, tá? É mais fácil da gente raciocinar quando a gente está falando em autômatos não determinísticos. E é possível, já que eles representam a mesma classe das linguagens, existe uma equivalência entre eles. Então, é possível a gente projetar uma AFN, que é mais fácil, e depois transformar esse AFN num autômato determinístico, tá? Então, vamos ver, então, uma definição formal do AFN, tá? Então, vejam aqui que também é uma quíntupla muito parecida com o AFD. Nós também temos um conjunto finito de estados, o conjunto dos símbolos de entrada, o estado inicial, o conjunto dos estados finais. E a única diferença aqui vai ser com relação à função de transição. Nesse caso aqui, a função de transição de um estado com um símbolo de entrada vai me ter como retorno um subconjunto de Q e não um único estado, como acontecia lá no determinístico, tá? Por quê? Porque no autômato não determinístico, eu posso estar em vários estados ao mesmo tempo. E são esses estados que vão estar representados aqui nesse subconjunto. Ok? Então, vamos ver um exemplo, tá? Esse aqui é um AFN, que aceita todos e somente as strings que terminam em 0, 1. Como é que eu sei que esse autômato aqui é um AFN? É simples. Basta olhar aqui para o estado Q0 e perceber que para esse mesmo estado, lendo 0, eu tenho duas possibilidades, eu tenho dois caminhos. Eu posso ir para Q1 ou eu posso continuar no próprio Q0. Ok? Então, só por isso ele é um AFN. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, vocês percebam que, para justificar isso aqui, né, termina em 0, 1. Percebam que ele vai ficar aqui em Q0 quanto tempo ele quiser, lendo os símbolos 0 e 1. Até que ele veja 0, 1. E aí ele chega aqui no estado Q2, que é final, tá? Então, se ele tá aqui em Q0 e o próximo símbolo for 0, ele pode ir tanto para Q0 quanto para Q1, tá? Quando é que ele vai para Q1? Quando ele imaginar que esse próximo 0 aqui representa o 0, 1 final, tá? E como é que ele vai adivinhar isso? É simples, gente. Os AFN, eles vão pelos vários caminhos, são várias ramificações ao mesmo tempo, tá? Olha só. O que é que tem de importante aqui? Eu já falei para vocês que tem dois arcos rotulados com 0, saindo de Q0, tá? No estado Q1, o AFN verifica se a próxima entrada é 1, aí ele passa para Q2, que é final, para aceitar a entrada, tá? O que é importante também verificar que caracteriza um AFN? Não há um arco rotulado com 0 saindo de Q1, né? Só com 1. Lá no AFD eu falei para vocês que se o conjunto de símbolos de entrada tem dois símbolos, 0 e 1, então todos os estados vão ter que ter um arco para 0 e um arco para 1, tá? Aqui no AFN isso não é obrigatório, tá? Então aqui em Q1 eu tenho um arco só para 1 e não tenho um caminho quando o símbolo de entrada for um 0. Nesse caso dos AFN, significa que o autômato morre, tá? Então, se não existe uma função de transição definida para esse símbolo de entrada, significa que o autômato morre nesses casos. Bom, então vamos ver uma simulação para que vocês consigam imaginar como é que um AFN funciona, tá? Então, aqui nós temos aquele mesmo autômato que termina, cadeias terminadas em 0, 1, e vamos simular essa entrada aqui, 0, 0, 1, 0, 1, tá? Então, tudo começa aqui no estado inicial, Q0, tá? Então, vamos simular que estamos recebendo o primeiro símbolo da entrada, que é o 0, tá? Então, Q0, lendo 0, vai me levar
tanto para Q0 quanto para Q1 ao mesmo tempo. Aqui, lendo 0, vou para Q0 e lendo 0, vou para Q1. Ok? Próximo símbolo de entrada é o outro 0, tá? Então, a gente vai olhar para Q0 aqui e analisar. Esse Q0 lendo 0 me leva de novo para Q0 e para Q1, ok? E esse Q1 aqui, Q1 lendo 0, se não tem transição, essa ramificação aqui do autômato morre, ok? E continuamos nossa simulação porque a cadeia de entrada não terminou. Vamos analisar. Tem o próximo símbolo de entrada? Sim, nós temos. É o símbolo 1. Então, vamos analisar. Q0 lendo 1 me leva ao próprio Q0. Tá aqui. E Q1 lendo 1 vai me levar a Q2. Tá aqui. Olha só, Q2 é um estado final. Será que essa cadeia foi aceita? Não, ainda não podemos dizer isso, porque nós não terminamos de ler todos os símbolos da entrada, mesmo chegando a um estado final, tá? Então, essa ramificação aqui ainda não terminou, ok? Então, vamos continuar. Temos símbolo de entrada? Sim. Próximo símbolo é um 0. Então, vamos fazer Q0 lendo 0, vai me levar Q0 e Q1, né? Tá aqui, Q0 e Q1. E Q2 lendo 0 não tem transição. Se eu não tenho transição de Q2 lendo 0, significa que essa ramificação aqui morre, ok? Terminamos? Não. Ainda tem símbolo de entrada? Sim. Símbolo 1. Então, vamos fazer Q0 lendo 1 e Q1 lendo 1. Q0 lendo 1 me leva ao próprio Q0, tá aqui. E Q1 lendo 1 me leva a Q2. Ok. Temos um próximo símbolo de entrada? Não, não temos. Então, terminamos nossa simulação aqui, tá? E aí, essa cadeia 00101 é aceita por esse autômato? Sim. Por quê? Porque dentro do subconjunto final, nós temos Q2, que é um estado final, tá? Então, essa cadeia é aceita sim. Ok? Bom, então, representações. Para representar os autômatos não determinísticos, a gente representa da mesma forma, ou por diagrama de transições ou por tabela de transição, tá? Os diagramas vocês viram anteriormente e funciona da mesma forma, com os nós para os estados, com os arcos para as transições, arcos duplos para os estados finais e assim vai, tá? Igualzinhos a F10. Nas tabelas de transição, o que a gente vai ter de diferente é que a gente vai ter que representar os subconjuntos entre chaves, né? Então, por exemplo, para aquele autômato, Q0 lendo 0, me retorna Q0, Q1, tá? Como é o subconjunto, eu preciso colocar isso entre chaves, tá? Q0 lendo 1, me retorna Q0. Então, mesmo sendo um único elemento no conjunto, é um conjunto. Então, eu coloco entre chaves. Tá? Quando não existe transição, por exemplo, Q1 lendo 0, eu coloco aqui, ó, o símbolo de vazio, mostrando que não existe transição e, nesses casos, o autômato deve morrer. Ok? Bom, então, vamos falar, então, da função de transição estendida. Tá? Então, funciona de maneira bem semelhante com o que a gente viu lá para os AF10. A única diferença aqui é que o retorno da função de transição estendida vai me dar um conjunto de estados ao invés de um único estado, como acontecia lá nos deterministas. Ok, então vamos agora ver um exemplo de aplicação da função de transição estendida numa AFN, tá? Ok, então vamos trabalhar com aquele mesmo autômato que eu tinha mostrado para vocês, que representa a linguagem das subcadeias que terminam com 0, 1, tá? Vamos computar essa cadeia aqui que eu vou chamar de W, que é 00101. Então, vamos lá. Função de transição estendida partindo do estado inicial, que é 0. E computando essa cadeia W aqui, é o quê? Tudo começa com quem? Com a função de transição de Q0, lendo esse primeiro símbolo da cadeia 0. Tá aí. Se a gente olhar para o autômato, Q0 lendo 0 nos leva ao próprio Q0 e também nos leva a Q1. Então, a resposta está aqui, ó, entre chaves, porque é um conjunto Q0, Q1. Continuamos de onde a gente parou. Tá? Então, a gente parou aqui, o Q0, Q1, lendo o próximo símbolo da cadeia, que é 0. Tá?
Então, função de transição de Q0, Q1 lendo zero vai ser a união da função de transição de Q0 lendo zero com a função de transição de Q1 lendo zero. Então, tá aqui a nossa união. A resposta da função de transição de Q0 lendo zero é Q0, Q1. E a resposta da função de transição de Q1 lendo zero é vazio, porque eu não tenho transição aqui em Q1 com o símbolo zero, tá? Então, a resposta é Q0, Q1. Continuamos a partir daqui, eu vou fazer agora a função de transição desse resultado aqui, Q0, Q1, com o próximo símbolo da entrada, que é 1. Então, a função de transição de Q0, Q1 lendo 1 é a união da função de transição de Q0 lendo 1 com Q1 lendo 1, tá? A resposta da função de transição de Q0 lendo 1 é o próprio Q0. E a função de transição de Q1 lendo 1 é Q2. A união disso me dá Q0, Q2, né? Continuando a partir daqui, Q0, Q2, lendo o próximo símbolo que é 0. A ideia é a mesma aqui, ó, união de Q0 lendo 0 e de Q2 lendo 0. Essa resposta vai ser Q0, Q1, tá? E aí a gente faz Q0, Q1 lendo o último símbolo que é 1. Vai ser Q0, Q2, certo? Então, esse aqui é o resultado final da função de transição. Aí eu posso perguntar a vocês, e aí, essa cadeia 00101 é uma cadeia aceita por esse autômato? A resposta é sim. Por quê? Porque a computação feita a partir do estado inicial me levou a esse subconjunto onde tem Q0 e Q2. E Q2 é um estado final, tá? É um estado de aceitação. Então, basta nós termos um estado de aceitação nesse subconjunto final aqui para dizer que a cadeia é aceita, ok? Bom, então vamos falar então sobre a linguagem do autômato finito não determinístico, tá? Então, o AFN aceita um string se, após a leitura de todos os seus caracteres, ele se encontra em algum estado de aceitação. Então, basta termos pelo menos um estado de aceitação no final, tá? Aqui, seja A um autômato finito não determinístico. A linguagem desse autômato vai ser todas as cadeias W, tal que a função de transição estendida, partindo do estado Q0 e lendo essa cadeia W, me retorne pelo menos um estado de aceitação, tá? Então, isso aqui está dizendo a mesma coisa que isso aqui, ok? Olha só, a função de transição estendida não vai me retornar no final um subconjunto que vão ter alguns estados, ok? Quando eu fizer a interseção desse subconjunto com o conjunto F, que é o conjunto dos estados de aceitação, eu tenho que ter pelo menos um elemento nessa interseção. Se eu tiver pelo menos um elemento, significa que um estado, pelo menos, é estado final. E aí, a cadeia é aceita. Não é isso? Agora, se nessa interseção aqui der vazio, aí a cadeia não é aceita. Bom, então, o fato do autômato estar simultaneamente em outros estados não finais para alguma subcadeia da entrada não influencia na aceitação da palavra. Foi o que aconteceu nesse exemplo aqui, olha. Ele está em Q0 e em Q2 no final. Q0 não é estado de aceitação, mas isso não influenciou em nada. Que basta ele ter pelo menos um de aceitação que a cadeia vai ser aceita. Ok? Então, nossa aula por hoje termina aqui.